Nós temos uma tendência a sermos pessimistas. Por quê? Na verdade, a gente tem uma tendência a olhar para o lado negativo, acreditar e enxergar as coisas mais negativas da vida, tá? Isso acontece pelo viés da negatividade que existe dentro do nosso cérebro. O que é isso, Gabi? Viés da negatividade é uma região do cérebro responsável pela nossa sobrevivência. Então, ela tem uma tendência a nos proteger. Então, para nos proteger, ela precisa se cercar das coisas que podem dar errado, né? Para que a gente se prepare para ela, né? Para que a gente consiga evitar de uma certa forma isso. Então, isso existe porque nós somos seres primitivos. Então, imagina lá atrás, na época em que éramos da caverna, né? Se a gente não tivesse essa tendência a ver as coisas mais pelo lado negativo, enxergar onde tem perigo, enxergar se não, aqui eu acho que não dá para ir, ali, não sei, arriscado. Se a gente não tivesse esse instinto, muitos lá atrás, né, não teriam sobrevivido, né, no meio da selva, enfim. E isso existe dentro da gente hoje também como uma proteção. Acontece que antigamente se usava para um jeito, sobrevivência no meio da floresta, entender onde estava caminhando, entender o meio ambiente, o meio habitat. Agora, hoje, a gente tem isso também como um instinto protetivo, mas se a gente não tomar cuidado, a gente se vicia em sempre olhar as coisas negativas. Já viu aquelas pessoas assim, que você fala, apareceu nessa pandemia, né? Você fala assim, você viu só quantos curados apareceram ontem no jornal, na notícia do jornal? Vi, mas você viu quantas mortes, mas você viu que morreu uma criança, mas você viu que morreu um adolescente? Então, assim, a pessoa ela tem a tendência a sempre enxergar o lado negativo das coisas, né? Mesmo você dando uma informação positiva. E às vezes é ruim conversar com pessoas assim, porque a gente sente que são pessoas que sempre estão para baixo, sempre pessoas negativas, né? Pessimistas, que não te ajudam a crescer, né? Mas essas pessoas, elas acostumaram a enxergar a vida desse jeito. Por quê? Treinar o cérebro para enxergar as coisas positivas é um exercício. A gente treina ele, tá? Eu preciso treinar o meu cérebro para entender o lado positivo das coisas. E o que isso tem a ver com a parentalidade? O quanto a nossa criança tem um comportamento negativo e a gente tem dificuldade em enxergar o lado positivo daquilo. Mas um comportamento negativo tem lado positivo? Tem. Porque se você olhar para um comportamento da tua criança como algo que ela pode desenvolver, minha criança está tendo esse comportamento porque eu ainda não consegui ensinar para ela uma habilidade. Então, o comportamento é a chance que eu tenho de desenvolver uma habilidade no meu filho, que ainda não está desenvolvida. E aí eu consigo olhar além do comportamento dele. Tem muitos pais que me procuram e falam assim para mim, Gabi, mas eu não consigo ter essa visão, né? Quando tá diante da situação, eu não consigo, na hora do atendimento individual, eles falam e para mim já parece muito nítido. E eles falam, mas eu não consigo enxergar assim, agora fez todo sentido, mas na hora... E por que na hora? Porque na hora o nosso cérebro, como mãe, também está tentando nos proteger daquela situação de perigo. Ou seja, se eu não tomar uma atitude agora com a minha criança, né, vai rolar um conflito, vai rolar um estresse. Eu vou ter comportamentos que eu não quero ter. Mas como eu não sei fazer diferente, provavelmente é o que vai acontecer. Então, para me proteger, eu começo a pensar em tudo de ruim que possa existir. E a gente começa a achar o quê? Não tem jeito, eu não sei porque ele tá fazendo isso, eu não consigo, sempre negativo. Ou, meu filho tem problema, né? Meu filho é muito agressivo, meu filho é desobediente, meu filho é desrespeitoso, meu filho não me escuta. E a gente começa a sempre ser mais negativo em relação à situação que a gente está vivendo. E a gente deixa de pensar fora da caixa. E então, como eu mudo isso dentro da maternidade e da paternidade? Eu tenho que mudar em todos os olhares, né? Em todas as situações, não só com a minha criança. Eu preciso mudar o meu olhar em relação ao que eu vejo na TV, em relação ao que uma amiga me conta, em relação ao que um parente, uma mãe, um avô, um tio conta pra mim. Eu tenho que mudar a minha visão em relação à minha vida, o que eu tenho passado, as dificuldades que eu tenho enfrentado durante a minha vida, porque se é um exercício, se eu torno o meu cérebro positivo, porque ele tem esse viés da negatividade, que eu já nasço com isso, se eu preciso treinar ele para que ele tenha visões positivas, quanto mais eu fizer isso em todas as áreas da minha vida, mais rápido eu alcanço esse resultado. Agora,
Se você tem tentado enxergar positivo somente na tua criança, somente com a educação com a tua criança, teu processo de evolução em relação à positividade, vamos dizer assim, vai ser mais lento, porque aí você está alimentando o teu cérebro com outras coisas, sempre enxergando mais lados positivos, mais lados negativos, e só na maternidade tentando enxergar algo bom diante dos comportamentos da sua criança. Então, qual é a chance de você conseguir enxergar, né, esse lado bom na sua criança? Vai ser cada vez menor, porque aí você não fortalece o teu cérebro, não treina ele para enxergar o que é bom diante das situações ruins. Porque, gente, tudo que acontece na nossa vida tem dois lados. Todos os problemas que a gente encara tem dois lados. É por isso que a disciplina positiva diz que erros são ótimas oportunidades de aprendizado, porque através do erro eu abstraio alguma coisa que eu não sabia ainda, que eu não tinha ainda, que eu não havia aprendido, né? E agora eu posso aprender. Ou eu posso olhar para o meu erro e me sentir depressiva, incapaz, né, insuficiente, e ficar cada vez me ridicularizando, né, brigando comigo mesma, né, chateada, triste, fracassada. Então existem duas formas de enxergar os lados ruins das atitudes, das escolhas, das ações que a gente tem dentro da nossa vida. E a gente precisa aprender a treinar o nosso cérebro. Então hoje eu quero convidar você a fazer isso. Quantas coisas você tem consumido hoje nessa quarentena, nessa pandemia, que são tóxicas? Quanto você tem assistido de jornal, de televisão, de rádio, tem ouvido rádio, notícias, lido notícias negativas, tá? O tempo todo. E isso vai te influenciar cada vez mais usar o teu viés negativo do cérebro. Então, quando a tua criança começar a se comportar de uma forma ruim, você vai ter dificuldade em enxergar algo bom diante daquele comportamento, tá? Porque teu cérebro está acostumado sempre pelo viés negativo. Quanto você tem enxergado tudo que você tem vivido dentro da tua casa como algo ruim? Quanto você tem dificuldade em enxergar a bênção de uma certa forma que a gente pode ter dentro de casa com a nossa família, o tempo que a gente pode ter para restaurar um casamento, para cuidar dele com mais atenção, para conversar mais, para dialogar mais, o tempo que eu posso ter para entender o que o meu filho está aprendendo na escola, porque antes eu nem tinha tempo para isso. Tudo bem, Gabi, mas agora eu não sei ser professor. Tá bom, você não sabe, mas você está de perto, entendendo como é que teu filho aprende. Quando é que você poderia experimentar isso? Ah, mas é ruim, eu não sei ensinar. Ok, isso é o viés da negatividade. O que é bom nisso, né? Quanto você está conhecendo de perto a tua criança? Quanto você pode se arriscar na cozinha porque você está mais tempo em casa, né? Ou pessoas que, mas eu tô home office, não dá, ok, home office, trabalhando home office, mas o quanto você pode trabalhar de pantufa, né? E antes você não podia, ainda mais nesse frio. Quanto nesse frio você não precisa tomar banho, sair de casa, se encapotar toda. Não, você pode só colocar um agasalho forte, sentar ali, de vez em quando dar uma paradinha, dar um beijo na tua criança, comer um pãozinho de café da manhã com ela e voltar pro teu trabalho. Quais são os pontos, mesmo que pequenininhos, você tem de positivo na sua vida que você tá deixando passar e você não tá enxergando? Porque o teu viés da negatividade está focado somente naquilo que não é bom, que não agrada, que você não queria estar fazendo. E a gente precisa aí mudar esses olhares, enxergar mais coisas, agradecer, né? Criar um pote da gratidão, né? Que é uma das ideias que a gente já vê pessoas, escolas algumas fazendo também. Criar o pote da gratidão, deixar lá no armário de casa e todo mundo um dia anotar alguma coisa pelo que foi grato naquele dia e colocar nesse pote. No final da semana vocês podem abrir o pote e ler todas as bênçãos e as coisas boas que vocês tiveram durante aquela semana e entender que na vida a gente tem sim coisas boas, mas se a gente não treinar o nosso cérebro para enxergar isso, a gente vai só passar a vida reclamando e achando que sobreviver é a resposta, né, da nossa realidade, da nossa vida, e não é bem assim, certo, gente? E quando eu falo pra vocês que a gente precisa enxergar o lado bom diante do comportamento da criança, é exatamente isso. Se teu filho tem comunicado algo negativo pra você, ele tá dizendo da forma que ele sabe que ele tá precisando aprender algo bom, que ele está com uma necessidade não atendida, que ele precisa mais de você, do seu tempo, né, da tua instrução para que ele desenvolva o que de fato você tanto gostaria que ele aprendesse, né? Só que a gente só consegue entender isso quando a gente enxerga
as coisas além, né? E não foca só naquele problema. Isso é um treino, não existe um segredo. Não é porque eu consigo, ela consegue e eu não consigo. Você também consegue. Se eu consigo, você também consegue. Porque se eu treinei o meu cérebro, você também é capaz de treinar o seu. O que você não pode é desistir, porque se você desistir, você vai viver sempre dentro dessa zona de conforto. E eu garanto que se você tá aqui, se você tá buscando evolução, é porque sua zona de conforto não está boa. Se ela não está boa, ela merece teu empenho e sua dedicação. Então, vamos tirar esses pensamentos negativos, principalmente esse agora, se você estiver pensando assim, mas é difícil pra mim, já é o teu cérebro primitivo te acionando no viés negatividade, fazendo com que você pense que isso não vai dar certo, porque ele tá protegendo você de se arriscar, de ousar, de mudar padrões de comportamento. Então você precisa dizer pra ele assim, eu consigo sim, eu vou dar conta sim, pra mim é possível sim, e eu vou começar a fazer a partir de hoje. E quando a gente começa a ter atitudes positivas, a gente começa a receber resultados positivos. E aí a gente viu quanto isso valeu a pena e vai valer sempre, né, gente? É isso, tá bom? Queria dar esse recadinho hoje pra você rápido, mas muito, muito, muito importante. Um beijo grande e a gente se vê amanhã, tá bom? Fui!